dentista pela FORB-USP, doutora especializando em odontopediatria na FORB-USP, tenho capacitação em atendimento a pacientes especiais, em ROF e sou habilitada em lasers. E gostaria de saber aqui de vocês, quem aqui já faz o uso do laser na prática clínica? A senhora já faz. E quem atende crianças aqui? Ótimo, muito bom. O nosso sonho, né, sonho de princesa, é que apareça esse tipo de paciente na nossa clínica odontológica. Uma criança que senta na cadeira, abre a boca, não chora. Mas isso é a realidade que acontece para quem atende criança? Exatamente, nem sempre, né? Então, muitas das vezes, a gente vai se deparar com esse tipo de paciente. Um paciente com medo, ansioso, principalmente porque já passou por alguns tratamentos prévios, traumáticos. Paciente que vai comparecer com trauma, que vai ter dor, edema nessa mucosa, uma saúde bucal negligenciada. E o que a gente pode oferecer para esse tipo de paciente que vai ajudar, que vai agir de forma não invasiva, prática, barata, são os nossos lasers. Os lasers de baixa, os lasers de alta potência, podem agregar muito para a nossa rotina da odontopediatria. E eu não vou conseguir falar com vocês com muitos detalhes sobre todo o funcionamento dos lasers, mas vocês conseguem acessar esse QR Code no site da Nupem. Lá tem uma explicação bem interessante, também tem os próximos cursos de lasers, né? Mas de forma muito simplificada, o laser é luz. Esse aqui é uma luz, luz LED, e o nosso laser ele vem do acrônimo em inglês, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Mas essa luz laser ela tem algumas características especiais que a diferem de uma lâmpada, por exemplo. Então, a nossa luz laser ela vai ter monocromacidade, ou seja, vai ter uma única cor, um único comprimento de onda, vai ter direcionalidade, então ela vai agir de uma única direção e também vai ter coerência espacial e temporal. Pensando nisso, existem os lasers de baixa e alta potência. E o que difere esses lasers entre si? Na potência. Então, o laser de baixa potência, são também conhecidos como os lasers frio, ele não emite calor no seu uso e ele vai funcionar através da redução da dor, do edema, da inflamação, diferente do laser de alta potência, que vai emitir calor nesse tecido e vai funcionar por vaporização, por ablação desse tecido, por através do corte. E na odontopediatria há diversos usos. Esse slide aqui não dá para sintetizar todos os usos do laser de baixa potência na odontopediatria. A gente pode utilizar o laser logo que o paciente chega, a controle do medo e ansiedade. Também para redução das colônias bacterianas, aquele paciente que tem muita placa, biofilme, para menor dor na punção anestésica ou para difusão anestésica desse anestésico depois do atendimento odontológico. É importante a gente também aliar, né, a ortodontia dos pacientes odontopediátricos. O laser vai favorecer uma menor dor na instalação do aparelho, um auxílio na movimentação ortodôntica. Na dentística também podemos utilizar nosso laser para hipersensibilidade dentária, principalmente nos casos de hipomineralização molar incisivo, que é o HMI, que vai dar muita sensibilidade para esse dente desses pacientes. Também podemos utilizar para os casos de prevenção e tratamento da mucosite. E esse laser, ele pode ser tanto vermelho quanto infravermelho, e eles vão diferenciar no comprimento de onda. Então, o laser vermelho ele vai estar lá na faixa de 600 a 700 nanômetros. Já o laser, o infravermelho, ele vai estar na faixa de 800 a 1000 nanômetros. E, enquanto que o laser visível, o laser vermelho vai atuar mais nas camadas superficiais, o infravermelho vai atingir mais em profundidade. Então, o laser vermelho vai ser bom para reparo, para cicatrização dessas feridas. Já quando um caso de dor, de edema, de uma inflamação, que você precisa de um reparo ósseo, o laser infravermelho vai ser muito interessante.
Dentre esses lasers, então, a fotobiomodulação, do inglês PBMT, é uma luz que vai ser absorvida pelos cromóforos que estão na nossa pele. Por exemplo, a hemoglobina é um tipo de cromóforo. E vai fazer com que aumente a produção de ATP e energia nessa célula, favorecendo assim a redução da dor, do edema, da inflamação. E quando associado a um fotossensibilizador como azul de metileno, vai favorecer também a descontaminação desse tecido. Uma outra aplicação do laser de baixa potência é através do IRIB, que é irradiação intravascular a laser do sangue, que é um laser de baixa potência aplicado tanto na artéria carótida quanto radial. Ele vai favorecer um aumento, uma melhora no sistema imune desse paciente. E vai ter também outras diversas funções, como os estudos que eu vou trazer mais para frente, na redução da frequência cardíaca, numa melhora global desse paciente. Porém, a gente tem que ficar atento a algumas contraindicações do laser de baixa potência. Não podemos irradiar, tomar muito cuidado com as áreas dos olhos dos pacientes, evitar a região abdominal das gestantes, regiões de neoplasias, a região da tireoide, principalmente os pacientes que têm hipertireoidismo, pacientes que fazem uso de drogas fotossensíveis, como o Rakutan, ele vai ter uma pele mais fina e mais sensível. Então é importante a gente fazer uma boa anamnese e conhecer bem esse paciente para a gente vai fazer esse tratamento. Já o laser de alta potência, a gente tem aqui na DMC o laser da Therapy, né? E que ele age como diodo e vai ter diversas atuações na odontopediatria. Porque imagine fazer uma cirurgia nessas crianças, onde vai ter pouco ou quase nenhum sangramento, que não vai necessitar de sutura. Então, há diversas aplicações, principalmente atuando em tecido mole, na odontopediatria, realização de biópsias, pneumonia labial, lingual, mucocele, rânula, traulectomia, aumento de coroa clínica, um ajuste. O laser de alta vai ser um outro óculos, então a gente não pode misturar os óculos. Tem que ser colocado o óculos no paciente, no operador, no auxiliar, na família. Nosso paciente odontopediátrico vai estar sempre com a família, então também devemos ter esse cuidado com a mãe, com o cuidador que estiver junto, fazer manutenções periódicas do nosso laser, utilizar uma capa de proteção, filme PVC durante o uso, descontaminar também esse laser depois do uso para evitar contaminação cruzada. E também o nosso laser de alta, que é o nosso xodozinho, a gente tem que ter muito cuidado com a fibra. Então, a DMC ela possui alguns dispositivos, como o dispositivo para decapagem, para corte dessa fibra. E são diversas as aplicações do laser. Mas o que vocês têm que ter em mente? Como eu falei para vocês, quando aparecer um paciente que tem um trauma, precisa de cicatrização, qual tipo de laser vocês acham que tem que ser usado? O laser o laser vermelho. Aí depois, se estiver necessitando de algo mais profundo, uma atuação para redução de edema, de dor, usar a luz infravermelha, né? Eu não vou ficar falando protocolo por protocolo, mas vocês conseguem acessar através do aplicativo da DMC, no dispositivo móvel de vocês. Mas o que devemos fazer? Devemos individualizar o atendimento de cada paciente. Então, quando esse paciente vem para a gente na rotina odontológica, devemos fazer uma anamnese muito criteriosa, olhar esse paciente, fazer um exame clínico bem detalhado, conversar com a família, conhecer se esse paciente está com uma lesão, quando surgiu essa lesão, qual foi a duração, está doendo essa lesão? E também usar de escalas. Essa é uma escala muito boa, interessante para usar em odontopediatria. A gente mostra para ela como se fosse uma régua, a gente fala assim, você está com dor nesse machucado? Tá bom, então qual que é o nível de dor? De 0 a 10. Aí ela vai falar 8. Aí você aplica o laser e vai aplicando depois as escalas e vê se reduziu essa dor ao longo do tempo. Então são ferramentas que vai auxiliar a gente a controlar a paciente ao longo do prazo. E também dispor de outras ferramentas como a câmera fotográfica. Conforme a gente vai fazendo o tratamento a laser, essa lesão ela vai cicatrizando e a gente não vai mais lembrar como ela estava inicialmente.
Então, o uso do registro fotográfico é muito importante. E é bom também como respaldo ético. A família fala assim, mas não estava assim, mas não precisava disso. Então, a câmera fotográfica, os registros são muito importantes. Aliado à nossa prática clínica, também devemos estudar, ver o que a literatura está falando. Será que o protocolo que eu usava já está ultrapassado? Será que não podemos usar de outros protocolos, alguma coisa mais nova, mais recente? Para que possamos fazer uma prática baseada em evidência. O que é isso? É antes de a gente sentar na cadeira com o nosso paciente, a gente vê o que os pesquisadores estão falando sobre isso, o que a ciência fala sobre isso. Então a gente tem que ter em mente, para ter um sucesso no tratamento, tem que ter uma anamnese bem detalhada, tem que ter um planejamento baseado em estudos científicos, para que assim possamos oferecer o que é melhor para o nosso paciente. Então, já falei para vocês de forma muito resumida o uso do laser, né, na odontologia, e agora eu vou trazer alguns protocolos para vocês. Se pensarmos no top 5 momentos mais caóticos, mais problemáticos da odontopediatria, ou de qualquer profissional que vai atender criança. Até nossos pais, quando a gente era criança, a gente fala assim, não, se você não parar, eu vou te levar no dentista que vai te dar uma injeção. Então é uma ferramenta que era para ser usada a nosso favor, mas muitas vezes não acontece, né? Então é um momento que a gente tem muita dificuldade. E o laser, ele pode trazer muitos benefícios para esse momento. Nós podemos utilizar o laser, esses são estudos bem recentes, antes da punção anestésica, junto com a lidocaína 10%, para diminuir a dor da punção anestésica. Há estudos que falam que pode ser utilizado esse laser, ao invés de utilizar a injeção anestésica, utilizar o laser infravermelho. Mas a gente tem que sempre olhar com muita cautela nesses estudos, porque as revisões sistemáticas, que são o nível mais alto de evidência, falam que esses estudos ainda eles têm uma força de evidência de baixa a moderada. Então não dá para descartarmos ainda o uso do anestésico, né, local. Mas ele é uma ferramenta muito interessante também para usar depois, para reduzir o tempo de duração dessa anestesia. Então ter uma redução nesse tempo anestésico é muito interessante para nós também. O laser de baixa potência é uma ferramenta muito importante da ortodontia. Ele vai favorecer essa redução da dor na instalação desse aparelho. Ele vai liberar citocinas e L1 beta que vão favorecer essa formação óssea mais rápida, uma movimentação ortodôntica mais rápida. E também vai acelerar a regeneração e a consolidação óssea em casos de expansão maxilar. Esse caso aqui é um caso de um paciente adolescente. Ele compareceu na clínica com um aparelho expansor e tinha uma lesão na região do palato. E a gente utilizou tanto o laser de baixa no infravermelho para redução dessa dor, né? Quanto também o de baixa no vermelho para cicatrização. E na sessão seguinte ele apareceu com a espícula óssea. Ou seja, imagina o que essa espícula óssea estava fazendo naquele tecido, gerando muita dor, muita inflamação. A gente removeu facilmente essa espícula óssea depois da aplicação dos lasers e aplicamos o laser vermelho para reparo. Esse caso aqui, o laser ele é muito bem-vindo para tratamento de úlceras traumáticas e aftas. O laser da DMC de alta potência, ele também tem um comprimento de onda infravermelho que pode ser utilizado para controle da dor, redução de edema, foi o que utilizamos nesse caso. Trauma. Nossas crianças estão em fase de aprender a andar, de descobrir novas coisas, né, de bicicleta, ir na casa da avó, brincar, se pendurar no sofá, e é muito recorrente o trauma na odontopediatria. E o laser ele vai funcionar muito interessante para nós, porque o laser vermelho ele provoca esse reparo, mas o infravermelho também vai reduzir a dor e edema. E nesse caso aqui a gente utilizou os dois, o laser vermelho e o infravermelho. O HMI, para quem não conhece, a hipomineralização molar incisiva, ele é um defeito do esmalte dentário que ocorre devido a algum problema de saúde dessa criança lá na infância, que não está muito bem estipulado ainda o fator etiológico.
mas é algo que está muito prevalente nas nossas crianças hoje em dia. E o que ele causa, pensando no clínico? Muita sensibilidade dentária. E o laser vai nos auxiliar muito nesses casos. Eu gosto de utilizar o laser de 1 Joule com o dessensibilizante nitrato de potássio em 3 sessões, intervaladas em 72 horas cada uma. E a laser puntura, pensando agora, novamente, saindo da agulha, a laser puntura vai nos auxiliar muito na redução do medo e ansiedade desse paciente, para controle dos sintomas de bruxismo do sono, reflexo de vômito, dor pré-anestésica. Nessa paciente aqui, nós utilizamos o ponto Shenmen com laser puntura para redução do estresse e ansiedade. Seria infra? Isso, no infravermelho, 2 joules. Parece que é É. Eu acho que ela fez associação, né? Fizemos a associação do infravermelho e do vermelho. Não, ó. Ela tá no vermelho mesmo. Realmente, eu acho que por conta que foi uma foto mais para demonstração, mas é infravermelho, 2 joules. Nós utilizamos pontos para enxaqueca, controle de ansiedade, para controle dos sintomas de bruxismo e DTM, para o reflexo do vômito nesses pacientes. Então, é algo que a gente pode utilizar sempre. O nosso paciente chegou, sentou na cadeira, nós podemos utilizar para redução do medo desse paciente, para que tenha uma consulta mais tranquila. E quando associado a um fotossensibilizador, como o azul de metileno, ele vai proporcionar a descontaminação dessas bolsas periodontais, dos condutos radiculares e de áreas e lesões contaminadas. Esse caso é um caso de um paciente com deficiência, ele tem síndrome de Down. Nós utilizamos associado à raspagem, então é importante dizer que o laser é uma ferramenta adjunta dos procedimentos odontológicos. A gente utilizou o laser infravermelho para redução dessa inflamação, desse edema que tinha na gengiva, mas também usamos ele na forma de APDT, né, na terapia fotodinâmica antimicrobiana, para com que conseguíssemos salvar alguns dentes. Era uma mãe muito idosa que cuidava desse paciente, ela não conseguia fazer higiene em casa, então esse tratamento proporcionou salvar alguns dentes que já estavam praticamente condenados, e utilizamos junto o ILIB para ter um maior relaxamento desse paciente. Esse é um outro caso de um paciente com deficiência com paralisia cerebral. Ele fazia a automutilação, então são diversos os casos onde a gente pode usar o laser, né, nesses pacientes. Aqui nós utilizamos o laser vermelho, o APDT, junto com a acupuntura. Então a gente consegue ver aqui as fotos da lesão inicial, na primeira semana após intervenção, no primeiro mês de tratamento, o APDT com a acupuntura, no terceiro mês e após 1 ano. Utilizamos também o laser de baixo na pulpotomia para descontaminação dessa cavidade, com uma terapia complementar ao uso do MTA, do hidróxido de cálcio, para lesões virais, herpes, desde o sinal prodrômico até o momento que tem as lesões de herpes, a gente pode fazer a descontaminação com o APDT e depois fazer a cicatrização. Eu tenho herpes e quando eu sinto que vai dar um sinal prodrômico, aquela coceirinha, já aplico o laser, e algo que ia durar 1 semana, dura 2, 3 dias no máximo. Também o tratamento de mucosite, prevenção e tratamento, né? Ele possui um efeito analgésico muito importante para essas crianças, ele acelera o processo de cura e reduz a gravidade, a duração e a incidência. E agora pensando na estética, recentemente a DMC lançou o sistema Titanium System, que ele favorece a rápida ação do agente clareador junto com a luz LED, ultravioleta e do infravermelho, e isso faz com que tenha um clareamento dentário mais rápido e com menor sensibilidade dentária. E o que a Academia Americana de Odontopediatria, a APD,
que a nossa Bíblia da odontopediatria fala sobre isso. É possível fazer o clareamento dentário em adolescentes, desde que seja uma arcada permanente e sempre sob supervisão do dentista. O ILIB, nós temos alguns estudos feitos junto com o professor Juliana Pacheco, que vai dar uma palestra aqui no sábado. Nós utilizamos ele em pacientes oncológicos e possibilitou, através de estudos clínicos randomizados, reduzir a frequência cardíaca, frequência respiratória, junto com a PDT, a melhora das lesões bucais. E no paciente infantil, ele vai proporcionar uma redução do medo e da ansiedade, através do laser vermelho, uma aplicação de 2 a 5 minutos. Então o paciente chegou, sentou, a gente vai, enquanto prepara toda a nossa mesa operatória, coloca o ILIB lá, e ele vai relaxando, vai ficando mais calmo. Então, além da laser puntura, tem essa outra ferramenta que é o ILIB. Agora, falando sobre o laser de alta potência, na cirurgia, né, na odontopediatria, ele vai ser uma ferramenta fabulosa, porque, como eu disse para vocês, imagina fazer uma cirurgia em crianças que não vai ter sangramento, quase nenhum sangramento. Você vai despender a necessidade de uma sutura, que vai ter uma fotobiomodulação conforme você já vai fazendo essa cirurgia. Vou trazer para vocês alguns casos de frenectomia. Esse paciente aqui, ele apareceu na clínica odontológica, lá na USP de Ribeirão Preto. A gente fez o tracionamento desse lábio e, além do diastema, a gente pôde ver essa isquemia do tecido, né, entre os incisivos centrais. Foi feita o uso do laser de alta potência diodo da DMC. Nós fizemos anestesia tópica local, anestesia infiltrativa, porque o laser ele aquece o tecido, então a gente não pode deixar de anestesiar esses pacientes. Então a fibra ela está ablucionando todo o tecido, chegando até o periósteo, muito cuidado para não encostar no periósteo. Então esse é o pós-operatório imediato, saiu disso para isso aqui. Uma cirurgia sem nenhum sangramento, não precisou de fazer sutura. Esse outro paciente com freio um pouco mais fibroso, a gente consegue ver a extensão desse freio conforme vai fazendo o corte. Mesmo o fibroso não teve sangramento. Numa cirurgia sem o laser e a criança vê um sangramento, ela desespera. A gente conseguir operar essa criança sem nenhum sangramento. Então é muito tranquilo. Também pode ser utilizado no lábio inferior, de forma muito pouco invasiva. A frenectomia lingual, sempre devemos conversar com o fonoaudiólogo. Se esse paciente ele já veio de uma indicação, ou se não veio, conversa, pede uma segunda opinião. Essa aqui é uma adolescente, ela tinha um freio muito fibroso e longo. Nós realizamos anestesia tópica, infiltrativa. Foi feito o corte, vocês percebem ela conversando durante a cirurgia, então não é uma cirurgia que vai ter sangramento. Ela está anestesiada. A gente consegue observar a liberação dessa língua conforme vai utilizando o laser. Esse aqui é o pós-operatório imediato, a gente usou o laser vermelho para reparo. Isso aqui é importante a gente falar para esses pais que vai ter uma cicatrização por segunda intenção, que é importante de manter a higiene regular do paciente em casa, do filho em casa. Esse é depois de 15 dias, 1 mês e 3 meses da cirurgia. Então a paciente ela consegue exteriorizar bem essa língua depois da cirurgia. Esse é um paciente um pouco mais jovem, com freio um pouco mais fino, só que mesmo assim teve necessidade do uso da anestesia, então a gente tem que utilizar em todos os casos. Utilizamos também o laser vermelho para reparo pró-cirúrgico, ele esterilizando a língua sem nenhum problema logo após a cirurgia. Esse aqui é um pouco mais jovem, então ele é bem visto, é um equipamento que vai ser muito útil para qualquer idade. Aqui nós conseguimos mobilizar a língua com uma tentacânula, eu particularmente gosto muito. Então, inicialmente, a gente consegue ver ele projetando a língua e formando esse coração na língua, né, que é aquele sinal de anquiloglosia muito característico. E no pós-operatório imediato, ele projeta a língua, só que de maneira muito confusa. Então, isso não significa que não foi uma cirurgia de sucesso.
significa que é uma língua nova. Ele não sabe aonde colocar essa língua porque ela era presa antes. Por isso tem que levar para uma fonoterapia depois disso, para educar essa língua depois da cirurgia. Podemos fazer mais de uma cirurgia, que foi feita a frenectomia e a remoção da rânula, de maneira minimamente invasiva. Essa é uma rânula maior. Fizemos a aplicação do laser de alta potência, ela diminuiu o tamanho, só que houve a necessidade de fazer uma nova intervenção cirúrgica. Então, a gente deve entender que o uso do laser de alta não significa que não vamos necessitar de uma nova cirurgia, que vai ser algo definitivo. Conforme o tratamento odontológico de tantas diversas formas, a gente às vezes faz uma restauração e ela cai, não deu tanto sucesso, mas a gente conseguiu diminuir o tamanho dessa rânula. E fazer uma nova intervenção cirúrgica nessa criança, com uma cirurgia que não vai ter sangramento, que vai ser mais tranquila, é bem melhor do que colocar ela de novo, fazer remoção com lâmina de bisturi, sangue, tudo aquilo que não é interessante para nós na odontopediatria. O tratamento de mucocele é muito tranquilo também. Verruga vulgar, essa paciente, ela veio, então a gente tem que tomar cuidado, porque a verruga vulgar é muito comum, é um sinal clínico comum em casos da infecção por HPV, que é sexualmente transmissível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o manejo dessa família, investigar se não tem lá um abuso infantil por trás daquilo, mas não foi caso, a infecção dela foi por via do parto materno. Nós utilizamos o APDT em 3 sessões e depois submetemos a cirurgia. Fizemos anestesia, né? E a gente consegue ver o pós-operatório imediato, de 7 dias, depois de 15 dias da cirurgia, com uma boa recuperação desse lábio. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de forma muito resumida é que o laser é um mundo de possibilidades para a nossa clínica odontológica. Seja ela a área que a gente atuar. Na odontopediatria, ela vai ser muito favorável. Porque vai diminuir, imagina a criança chegar com dor, chorando, a gente consegue aplicar um laser de infravermelho e reduz aquela dor, aquele edema. Em cirurgia, não ter sangramento, não precisar dar sutura. Quando a gente vai fazer uma extração de um dente, que tem que fazer tudo aquilo, a criança já chorou por conta da anestesia, depois ainda tem que dar sutura, é uma outra novela. Então imagina fazer uma cirurgia de tecido mole sem a necessidade disso. Assim a gente ganha confiança não só da paciente, né, mas também da família. Mas a gente tem que ter uma noção que não existe uma receita de bolo pronta. Então a gente tem que estudar, ver o que a literatura está falando, se surgiu algum protocolo novo, se a gente tem que mudar alguma coisa que a gente utilizava já antes e adaptar para o nosso paciente. O que é o melhor para ele? Será que ele tem uma história de trauma? Será que eu faço alguma coisa para meio de ansiedade, laser punturo, ILIB? Então temos que adaptar. E o laser ele possibilita que façamos isso. Nesse QR Code vocês conseguem acessar todos os artigos, eles estão na íntegra, então não precisa ficar entrando no PubMed, vocês conseguem baixar eles por completo nesse QR Code. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do CIOSP, aos meus parceiros da MC Equipamentos, a Nupem, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E convidá-los para o meu próximo curso, que vai acontecer em maio, de forma semipresencial, em Ribeirão Preto, de mentoria oncológica. Vamos abordar sobre o uso do laser em pacientes oncológicos, o uso do ILIB. E também pedir para quem tiver interesse, me seguir nas redes sociais, que em breve será lançada a nova turma de especialização em odontopediatria. E trazer para vocês uma frase que ser luz não é sobre brilhar, mas sim sobre iluminar caminhos. Então, eu espero que com a luz de vocês consigam iluminar o caminho dos pacientes, das pessoas à volta de vocês. E esse aqui são os meus contatos. Eu fico à disposição para quem quiser conversar mais um pouquinho comigo depois, no LinkedIn, no Instagram, por e-mail. Serão muito bem-vindos. Eu agradeço, principalmente porque já são 7 horas da noite, num calor, estão aqui comigo, muito obrigada. Desejo que tenham todos um excelente evento e estou aqui à disposição. Muito obrigada.